Meu caro Lula, escreva ao senhor, meu candidato a presidente, para alertar que se tudo der certo, se o senhor for eleito no próximo domingo, o desafio dessa vez vai ser bem maior do que foi há quase 20 anos. Naquela época, um democrata, que era o FHC, te entregou a faixa presidencial. As discussões eram saudáveis, eram pautadas em propostas e visões de mundo para quem fosse assumir a administração pública. Os temas em alta eram, por exemplo, privatizações, reforma agrária, cotas, reformas tributárias, previdenciária, controle da inflação, etc. Já nesse 2022, da radicalização formada pelos algoritmos das redes sociais, pelo fundamentalismo religioso que assumiu os discursos políticos e pelo recrudescimento da extrema-direita em todo o mundo, fomentado pela turma do Donald Trump, do Steve Bannon, as pautas que existem parecem vindas de filmes de ficção científica distópicos. Terra plana, negacionismo científico, discurso antivacina, volta do comunismo e assim por diante. Retrocedemos não 50 anos, como eu escrevi outro dia. Em alguns momentos eu me vejo de volta à Idade Média, que terminou seu período sombrio há exatos 502 anos. Desta vez, meu caro Lula, o pessoal parece achar que o senhor vai assumir a presidência e automaticamente liberar todas as drogas, como se isso não fosse uma pauta para o Congresso. Vai substituir livros de matemática pelo Kama Sutra. E claro, não vamos esquecer, vai transformar o Brasil numa Venezuela, seja lá o que isso signifique para essa turma que acredita em mensagens apócrifas de WhatsApp. O que me intriga é que o senhor não é um desconhecido que chegou de Marte há 2 meses atrás. Não, o senhor faz política no Brasil desde a década de 70 e esteve à frente da presidência da República durante 8 anos e saiu dela com aprovação recorde de 87%. Mas é querer demais que as pessoas se lembrem de como era o Brasil e o que o senhor fez em sua gestão em 2003, entre 2003 e 2010. Afinal, elas parecem já ter se esquecido do que o seu adversário político, Jair Bolsonaro, fez outro dia mesmo, entre 2020 e o começo desse ano, no auge da pandemia. Se esqueceram dele dizendo que a Covid era só uma gripezinha, tripudiando sobre os mortos. Ele chegou a dizer, e daí? Quando questionado sobre o avanço das mortes por Covid no país. E eu nunca vou me esquecer disso. Imitando pessoas sem ar no momento em que faltava oxigênio nos hospitais, dizendo que era para as pessoas saírem sim de casa, quando todos os governantes do mundo e a comunidade científica e a OMS recomendavam o isolamento. Dando um mau exemplo de aglomerar pessoas, de falar mal das máscaras, de sair sem máscara, quando essa era a única forma eficaz de conter a disseminação do vírus naquela época. Depois, quando finalmente saiu a vacina, falando mal dela, dizendo que transformaria as pessoas em jacaré, atrasando a compra dos imunizantes para o país, ele próprio não se vacinando. Assim, ele ficou fazendo propaganda de medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada contra o vírus. Até na ONU ele foi falar de cloroquina e não sei mais o que. Como esse pessoal pode ter se esquecido de coisas que viveram tão recentemente? Será que a lavagem cerebral foi tão eficaz assim? Ou as pessoas aqui não têm caráter mesmo? Isso me intriga. Enfim, talvez jamais saberemos o que motiva essas pessoas. O que o senhor deve saber é que uma parcela bem grande da população hoje pensa desta forma sobre o senhor. Seja usando o discurso religioso, seja repetindo fake news absurdas sobre ideologia de gênero e afins, seja se apoiando no discurso da corrupção, como se não estivéssemos diante do maior esquema de corrupção de que se tem registro no país. Entre aspas, porque essas são palavras da transparência internacional. Nesse governo Bolsonaro, conhecido como orçamento secreto. Governar nos próximos 4 anos não vai ser fácil. Para cada política bacana que o senhor conseguir implementar, 10 mamadeiras de piroca vão ser inventadas no Zap Zap. Ou seja, o senhor não terá de lidar apenas com uma imprensa pouco crítica ou mal intencionada mesmo, que cobre PowerPoints mentirosos. E aqui um parênteses, eu tenho certeza que os 75 mil que o STJ já condenou o Dallagnol a indenizar ao senhor não pagam nem 1/10 da afronta que o senhor sentiu com aquela cobertura. O senhor terá de lidar também com esses mecanismos mais modernos de disseminação de mentiras, que usam deepfake e outras tecnologias perversas.
Minha esperança é que fora do poder, o clã Bolsonaro, que é quem mais financia a disseminação de fake news no Brasil, vá voltando para a irrelevância política que ele sempre ocupou nas 2 décadas em que o patriarca esteve no baixo clero da Câmara. Ele vai voltando a ser apenas a chacota do CQC, que já foi um dia. E a política do Brasil volte a discutir pautas relevantes de verdade para o país e não coisas inventadas apenas para disseminar medo e ódio. O senhor terá a tarefa ainda mais colossal de reunir o Brasil, meu caro Lula, de reunir famílias rachadas por brigas malucas, reunir o Congresso Nacional, reunir empresariado e trabalhadores em torno de pautas importantes para a economia e para a sociedade, reunir os colegas e amigos em torno daqueles churrascos regados a picanha e cerveja que a gente já viveu. Essa será a sua maior missão, que está diretamente ligada ao maior motivo que já uniu uma grande coalizão em torno da sua candidatura, né? Que tem Marina Silva, Simone Tebet, Alckmin e tudo mais, que é a manutenção do sistema democrático de direito. Eu confio na sua capacidade para fazer isso, porque o senhor, melhor do que ninguém, sabe fazer política e sabe fazer isso de forma pacífica, sem discursos de ódio, sem apelar para fuzis, granadas, né, como Roberto Jefferson acabou de fazer, ou para ameaças desesperadas de golpe, como as que o Jair Bolsonaro vive fazendo, fez ontem mesmo. Quem sai de um mandato com quase 90% de aprovação certamente tem o dom da reunião e da pacificação das pessoas em torno de objetivos comuns. Parênteses de novo, agradeço ao senhor por topar fazer isso aos 77 anos, né? Que o senhor comemora agora no dia 27 de outubro. A propósito, feliz aniversário. Enfim, mesmo confiando na sua capacidade, eu te desejo muita sorte. Tanto nesse domingo, para garantir a continuidade do Estado Democrático de Direito no Brasil, com uma vitória sua nas urnas, quanto nos 4 anos seguintes, ao lado de gente muito qualificada que já declarou apoio ao senhor. Boa sorte para todos nós e um bom domingo.